Olá, pessoal. Hoje trataremos sobre o assunto de FRS 16, que é o nosso CPC 06 R2, né, sobre arrendamento. Né. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Né. Meu nome é Edmir Lopes de Carvalho, eu sou sócio da Virtus, né, uma empresa de consultoria e treinamento. Eu fui executivo por 20 anos, onde eu passei também por empresa de auditoria. Obviamente que não segui carreira de auditor, né? Trabalhei 3 anos na antiga Coopers, que hoje faz parte também aí da PricewaterhouseCoopers, né? Tá? É, faço parte da ANEFAC como conselheiro, fui presidente na gestão aí do ano de 2017 e 2018, né? E atualmente faço parte do conselho. Também faço parte do conselho da CDP, que é o Carbon Disclosure Project, e temos também aí, né, tem a participação também, como lá na Fundação de Apoio do CPC, eu participo como suplente do Conselho Fiscal. Né. Tenho lecionado tanto na FIPECAF, como na FIA, na FGV, além da Fundace, que é em Ribeirão Preto, né, e faço parte também, até pela NEFAC do IAMA, né, nos Estados Unidos, justamente porque eles lá têm aí seguido as normas americanas, né, as chamadas US Gaps. Tá? Então, só para a gente estar aí se conhecendo um pouco mais, né? Então, eu diria que eu tive 20 anos como executivo e estou praticamente aí 15, 16 anos como consultor e, e professor, né, instrutor. Né? Hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre FRS 16, sobre arrendamentos. E aí eu vou compartilhar uma tela com vocês, para vocês acompanharem também um pouco do meu raciocínio. Então eu vou, ao mesmo tempo que eu vou conversando, vocês vão aí verificando algumas telas e tudo mais. Né? Então deixa eu só compartilhar aqui com vocês, né? E a gente já começa a ter... Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Da norma FRS 16. E antes de nós, né, falarmos aí da própria aplicação da FRS 16, o que é importante é colocar, fazer uma contextualização. Né? Essa contextualização é importante porque a prática contábil ela foi ela evoluiu ao longo dos anos. Né? Então, fazendo uma contextualização, eu peguei uma anotação que eu fiz em uma sala numa aula que eu tive, né? E aí nós podemos colocar a seguinte situação, né? Até 2017, até 2007, vamos dizer assim, até 2007, nós tínhamos aí, né, ó, até 2007, nós tínhamos de que todos os contratos de locação eram tratados como despesas operacionais, despesas de aluguel. Então não tinha nenhum contrato que estava aí enquadrado como arrendamento financeiro, né? Exceto contratos de leasing, né, que as empresas faziam com o banco. Mas por regra, todos os contratos de locação eram caracterizados como arrendamento operacional e, consequentemente, tratado como despesas de aluguel. A partir de 2008, e por que a partir de 2008? Porque entrou em a nossa legislação 11.638, e com 11.638 houve a importância de a harmonização das normas contábeis, né? Então, entrou em vigor a IAS 17, que fala sobre o leasing lá no IASB, e no Brasil entrou aí a norma CPC 06. Então, a partir de 2008, né, nós estamos aqui, né, a partir de 2008, nós temos aí de que se todos os contratos até então eram classificados como arrendamento operacional, agora não, vamos ter que fazer uma análise. Bom, então o que as empresas fizeram nesse período? Deram todos os contratos, fizeram uma análise para verificar se esses contratos haveriam transferência de risco, né? Transferência substancial de risco e benefício. Como assim? Então você tem alguns critérios, né? Por exemplo, você tinha 5 critérios. Bom, há transferência de propriedade ao final do contrato? Né? Se houver, já fica enquadrado como arrendamento financeiro. Bom, tem a opção de compra. O prazo do contrato é maior que a vida econômica daquele ativo? Né? Será que a vida útil, né? Ou, na verdade, será que o valor presente líquido do contrato, né, não está próximo do valor justo daquele bem que está sendo locado? E, por fim, será que aquele ativo que está locado ele não é considerado sob encomenda?
Então, se nós temos aí esses 5 itens, né? 5 itens aqui, né? E se em algum momento um desses critérios havia sido atendido, então ficava enquadrado como arrendamento financeiro. Caso contrário, permaneceria como arrendamento operacional, né? O fato é que, a partir de 2019, né, nós temos aí a revisão 2 do CPC 06, que é a IFRS 16. Bom, para essa norma, né, que é a partir de 2019, nós temos que, por regra, contratos de locação são caracterizados como arrendamento financeiro, porque parte do pressuposto que a empresa tem o direito de controlar o uso daquele ativo. Bom, quais são as exceções? É isso que a gente vai tratar um pouco aqui. As exceções são aqueles contratos onde a empresa, né, obviamente, não tem aí, por exemplo, direito de controlar o uso, né, e, por exemplo, algumas outras isenções também que a norma permite. Mas, em princípio, você vê que é interessante, até 2007, todos os contratos estavam fora do balanço, a partir de 2019, esses contratos, por regra, eles estarão dentro do balanço. Então, há uma mudança muito grande aí nesse período, né? Bom, então o que nós temos então, analisando aí a sequência da apresentação, nós temos o seguinte, que num contrato de locação, a partir do pressuposto que um contrato de locação, ele é um arrendamento operacional, né, e tem a característica do aluguel só porque é um contrato de locação, isso aqui praticamente cada vez mais vai ficar em vai ser menos comum. Por quê? Porque a situação é justamente analisar esse contrato na ótica do arrendamento mercantil financeiro, ou seja, na ótica da IFRS 16. E aí, como eu coloquei, por regra, partimos do pressuposto que todos os contratos têm aí o direito de controlar o uso, né? Obviamente que você tem algumas exceções, e é isso que as empresas têm evidenciado em notas explicativas ao apresentarem suas demonstrações contábeis de 2019. Então, nós temos aí algumas exceções. Por exemplo, pode ser que não tenha o direito de controlar o uso daquele ativo, pode ser que a empresa tenha a locação do ativo, mas não tem o direito de controlar o uso daquele ativo. Pode ser que prazo indeterminado, né, depois a gente vai falar um pouco mais, não é todo o prazo indeterminado que está fora do enquadramento. Valores variáveis, baixo valor, e nós podemos ter aí também alguns contratos aí com prazo inferior a 1 ano, né? Então é essa a situação. Bom, mas como é que as empresas, né, então, né, como é que as empresas, né, elas fizeram aí na prática ao longo de 2019? Então, o que nós temos ao longo de 2019, analisando em termos de processo, o que nós temos é o seguinte, a primeira etapa é fazer o levantamento de todos os contratos, tá? Então, você vai analisar todos os contratos, eventualmente a empresa tem aí contratos de locação de equipamentos, de impressora, locação de imóveis, locação de veículos, tudo mais, né? E um ponto importante, para essa norma não é só contrato de locação, né? Para essa norma, não é só o contrato de locação que chama a atenção. Obviamente que o contrato de locação é o que dá o maior destaque. Mas nós podemos ter aí, por exemplo, contratos de serviço que tem aí o arrendamento financeiro embutido, né? Então, obviamente que muitas vezes uma empresa presta um serviço e tem um ativo atrelado a ele, né? Então, esse contrato não é porque é um contrato de serviço, é que não tem aí uma parte do arrendamento financeiro embutido. E esse é o desafio também, né? De você fazer uma análise e segregar isso aí. Você pode ter fornecimento por exemplo, contrato de serviço e fornecimento de serviço também, né? Exceção de direito. Então, assim, embora nós temos aí um foco em contratos de locação, eu quero colocar aqui de que pode acontecer de nós termos aí outras situações, né, que faz com que as empresas tenham que analisar também, né? Uma vez feito a análise o levantamento desses contratos, então nós vamos para a segunda fase. O que é a fase? A fase é justamente verificar. Bom, a empresa tem o direito de controlar o uso daquele ativo. Então, por exemplo, pode acontecer de fazer a locação de um espaço, do imóvel, eu não tenho o controle do uso. Na maioria das vezes, a empresa vai ter o controle do uso. Então, se a empresa, por exemplo, ela paga a locação do espaço, né, de uma unidade onde fica a sede da empresa, por exemplo, você tem um prédio comercial, você tem lá, por exemplo, um andar, e ali, naquele andar, a empresa paga a locação do espaço. Óbvio, se ali naquele espaço você tem lá, por exemplo, uma recepcionista, você tem um segurança, você tem aí a recepção,
fazendo todo o controle para quem vai poder, se tem aí horário agendado ou não. Então, você está controlando o espaço, você tem o direito de controlar o espaço daquele ativo que você está usando. Então, consequentemente, esse tipo de contrato de locação está enquadrado, né? Qual que não teria, então? Então, vamos imaginar que a empresa, além de pagar a locação desse espaço, também paga o condomínio desse prédio comercial, né? O condomínio, ele não está enquadrado na IFRS 16, porque seria uma despesa. Por que não se enquadra? Porque justamente o condomínio, por tratar de área comum, que é justamente uma área onde a empresa não tem o controle do uso, né? A área comum fica para todos os inquilinos, ou para todas as empresas que utilizam daquele prédio comercial. Consequentemente, a área comum não tem o controle. Então, nesse caso, está fora do enquadramento, né? Então, essa é uma situação. Então, se nós temos aí, vamos imaginar que uma empresa tem um único contrato, onde naquele contrato tem locação mais condomínio, né? E não está desmembrado o que é um, o que é outro. A empresa paga um valor fixo por mês. Qual que é o que a empresa vai ter que fazer? A empresa vai ter que segregar de alguma forma de qual é desse montante que ela paga mensalmente, o que é aluguel, e trata pelo IFRS 16, e o que for condomínio, vai pagar aí e vai tratar como se fosse uma despesa normal, né? Tá? Outro ponto também que me passou agora, por exemplo, é a empresa fazer a locação do espaço de um coworking. O coworking, como o próprio nome diz, coworking, é um espaço compartilhado, e por ser compartilhado, a empresa não tem direito ao controle do uso. Consequentemente, se ela faz a locação do espaço com características de coworking, então isso está desenquadrado da norma de IFRS 16. Então, são situações que a empresa vai, né, vai segregando dos contratos que estão dentro do enquadramento. Outra característica também que a norma coloca, que isso é uma isenção, né, não é que a empresa esteja proibida de reconhecer, é uma isenção, ou seja, a empresa tem a opção de não reconhecer ativos subjacentes de baixo valor. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se a empresa tem um ativo, né, e aquele ativo ele tem aí um valor baixo, ele não deveria, mesmo que no conjunto seja material, ele não deveria fazer parte do enquadramento. A norma CPC 06R2, assim como a IFRS 16, não fala do qual é o valor. Porém, no paper, né, de Base of Conclusion, ou base para a conclusão, a norma internacional colocou de que o valor aí seria em torno de $5.000. Então, qual que é o procedimento? Vamos imaginar uma impressora ou um notebook. Vamos pegar um notebook. Imagina que um notebook vai analisar aquele notebook como se ele fosse novo e verificar, esse notebook ele tem um valor menor que $5.000. Então, esse notebook ele está fora do enquadramento. Edmir, mas e se eu tiver 1.000 notebooks? Né? Pode ser que seja um impacto material. O fato de o ativo individualmente estar fora dos $5.000, está abaixo dos $5.000, não faz com que no conjunto esteja enquadrado, né? Então, não é o conjunto em si, é o unitário. Então, nós temos que levar em consideração isso aí. Outra coisa também que é importante colocar, você pode ter um notebook aí que esteja aí com bastante uso, mas na análise vai ter que buscar o valor de mercado de um notebook novo, de um ativo novo. Então, o ativo subjacente tem que ser considerado como novo, né? Bom, outra coisa também são contratos com prazo inferior a 1 ano. Obviamente que se eu tenho um contrato de prazo de 10 meses, né, esse contrato de 10 meses ele está desenquadrado. Agora, se eu tenho um contrato que anualmente ele é renovado, e tanto o proprietário como o locatário, né, ou arrendador ou arrendatário, eles têm condições de mensurar por quanto tempo ficarão nesse contrato. Eu imagino que nós vamos ficar no mínimo 5 anos. Então, embora o contrato seja renovado anualmente, o que vai levar em consideração seriam esses 5 anos, né? Então, eu só queria colocar aqui, não é porque o contrato tem um prazo inferior a 1 ano, ele já automaticamente ele está desenquadrado da IFRS 16. Né? Outra coisa que é importante também colocar é referente ao prazo indeterminado. Pode acontecer de que o contrato ele tinha um prazo e a partir daquele prazo já está como indeterminado, ou seja, a empresa, tanto o arrendatário como o arrendador, eles podem, em qualquer momento,
sair do imóvel ou pedir o imóvel. Bom, neste caso, do prazo indeterminado, vai verificar a estratégia da empresa. É bem provável que a empresa, a arrendatária, ela tenha aí no seu planejamento estratégico de 5, 10 anos, ela deve estar levando em consideração aquele ponto. Então, se é uma empresa de varejo, ela deve estar pagando a locação de um ponto de venda, é bem provável que no seu planejamento estratégico, aquele ponto de venda, ele está ou não, né, projetado. Se estiver projetado, vai ter que levar em consideração isso aí. Agora, se nem o arrendatário, nem o arrendador tem essa possibilidade, não consegue mensurar de forma confiável, então o contrato também está desenquadrado. Também é outra situação que chama a atenção de que não é porque o prazo é indeterminado, é que a empresa não vai reconhecer, né, esse contrato nas suas demonstrações contábeis. Por fim, né, e não sendo menos importante, mas tem os valores variáveis. Isso quer dizer o seguinte, pode ser que um lojista de um shopping, eles tenham aí um valor mínimo, um valor fixo de locação, porém, a partir do seu volume de vendas, também tem aí uma parcela variável do aluguel. Então, o que nós temos aí é o fixo mais o variável. A parte do valor fixo, né, ele está enquadrado na norma contábil. A parte variável está desenquadrada. Né? Então, por que está desenquadrada? Porque a norma parte do pressuposto de que a empresa, a arrendatária, aquela que está pagando aluguel, não consegue mensurar de forma confiável, né, essa variação, né, porque muitas vezes essa variação depende muito do faturamento da empresa. Né, é um percentual do faturamento que é reconhecido como aluguel. Então, como é que a empresa vai projetar? Ela até pode ter aí o seu budget, o seu orçamento, a sua projeção de vendas, mas não necessariamente será útil ou será utilizado para fazer aí a projeção, nesse caso, dos valores variáveis. Então, em tendo valores variáveis, acaba não fazendo parte do enquadramento. Uma vez feito essa análise, né, o que acontece? Você vai ter um valor menor de contratos, né, entendeu? Esses contratos selecionados, esses contratos selecionados e enquadrados, aí nós temos, né, a terceira fase, que é justamente verificar, bom, como é que nós vamos trabalhar? Aí nós vamos trabalhar com alguns dados. Bom, primeiro, quais são as parcelas remanescentes? Lembrando que a empresa, né, na transição, ela poderia fazer o quê? Ela poderia buscar desde a origem do contrato e vir recalculando tudo, e aí essa diferença ia ser lançada em lucros acumulados, porque nós tínhamos uma diferença no patrimônio líquido. E muitas das empresas optaram em fazer o seguinte, não, a partir de 1/1/2019 para frente. Então, você não teria aí diferença de anos anteriores. Consequentemente, você não tem nenhum impacto no seu patrimônio líquido. Pelo que nós temos percebido do que as empresas têm reportado nas suas demonstrações contábeis de 2019, uma grande parte, mas uma maioria, foi para essa questão de fazer aí o reconhecimento a partir de janeiro de 2019, sem nenhum efeito no patrimônio líquido referente a anos anteriores. Então, vai buscar as parcelas remanescentes. Então, se eu tenho um contrato de 60 meses a partir de janeiro de 2019, eu projeto 60 meses, né, eu coloco essas parcelas, né, em valores nominais até o final do contrato. 60 meses. Bom, outra coisa também, a empresa vai ter que determinar qual que é a taxa de desconto. Essa taxa de desconto não é nenhum órgão regulador que vai sugerir. Na verdade, a empresa que vai determinar qual é essa taxa de desconto e vai posicionar a auditoria, posicionar aí, o regulador, né, o mercado de um modo geral, qual foi a taxa de desconto que foi colocada. Algumas empresas, por serem multinacionais, acabam usando, né, a taxa sugerida pela matriz, né, e tem toda uma justificativa para isso, né, e algumas, né, que captam no mercado, faz aí, por exemplo, uma captação, faz um levantamento junto aos seus bancos, né, aí utiliza aí qual é a taxa de desconto, consequentemente, isso é importante por quê? Porque com essa taxa de desconto vai ser trazido aí a valor presente, né. Bom, outra coisa também, que não é da norma contábil, mas é uma característica do Brasil, até por causa das nossas questões tributárias, é a questão do PIS e COFINS, né? Bom, PIS e COFINS está dentro, né,
do meu passivo, não está, tudo mais, né? Então, isso aí tem até um posicionamento da própria CVM, né? E do próprio Ibracon também, né? Que se policia em relação a isso, mas é importante, porque se a empresa tem o PIS e COFINS, se ela tem aí a questão do crédito do PIS e COFINS, tudo isso tem que se levar em consideração também, né? E aí, como eu coloquei, a própria CVM soltou um ofício circular, o 2 de 2019, né? Justamente orientando. Eu vou mudar aqui, ó, e vou buscar para vocês esse ofício circular da CVM, né, ó, 2 de 2019, né, ó, que foi lá no dia 18 de dezembro. Notem que aqui, né, a preocupação da CVM, nesse caso aqui, né, é primeiro, falar quais são os aspectos contábeis dessa norma, né, tá? Você vê que nesse aspecto também fala da taxa incremental, como é que a CVM entende essa questão da taxa incremental. A questão do PIS e COFINS, né, é a recuperar e aqueles que estão embutidos no passivo, né, e como é que as empresas vão ter que evidenciar isso em nota explicativa. Então, aqui, né, no nosso, nesse ofício circular da CVM, né, nós temos aí todas as orientações, né, ok? Referente aí, não só a parte conceitual, mas essa questão aí da taxa incremental, né, e tudo mais, né? Então, a CVM também se posicionou até para fazer uma orientação para as empresas de um modo geral, né? Bom, voltando aqui para o nosso slide, né, nós temos aí, como é que fica, né, a hora que eu analisei, né, esses contratos, como é que eu vou reconhecer lá no meu balanço, né? Então, o que nós temos aqui, em relação ao passivo, eu vou verificar qual é o valor das parcelas e multiplicar pelas parcelas remanescentes, né? E aí eu vou chegar lá no meu passivo de arrendamento, isso tanto no curto como no longo prazo. Através de uma taxa de desconto, né, esse passivo eu vou trazer a valor presente líquido, né, que é o fluxo de caixa do contrato. E aí eu vou reconhecer esse passivo lá no meu ativo direito de uso, né? É um ponto importante colocar o seguinte, pessoal, essa norma, alguns falam assim, pô, Divino, mas aí a empresa arrendatária vai reconhecer um ativo, sendo que o arrendador também está com ativo. Isso é verdade. Só que lá no arrendador, o ativo é um ativo cuja propriedade jurídica é do arrendador. Aqui, a empresa não está reconhecendo o ativo, está reconhecendo o direito que tem de controlar o uso daquele ativo, né? Então, embora aparentemente, né, dá a sensação de que o ativo esteja em dois balanços, no arrendador e arrendatário, o que nós temos é que são situações diferentes, porque lá é a propriedade jurídica e aqui eu estou reconhecendo o contrato que eu tenho com aquele proprietário, né? Por isso que chama-se direito de uso, né? Tá? Então, assim, o arrendatário, ele não pode negociar aquele ativo, porque ele não tem um controle do ativo. Ele tem, sim, o direito de controlar o uso daquele ativo enquanto estiver com ele, né? Tá? Bom, enfim. Então, eu tenho o meu ativo, o direito de uso, tenho o meu passivo. Obviamente que o fato do meu passivo estar em valores nominais e o meu ativo estar valor presente líquido, vai ter uma diferença. Essa diferença vai ser aí, né, o encargo financeiro que imagina-se que esteja dentro do contrato, né? Consequentemente, nós temos aí, então, né, uma conta redutora lá de juros a apropriar tanto no passivo de curto prazo como no passivo de longo prazo, ou seja, no passivo circulante e no passivo não circulante. Então, seria esse o reconhecimento inicial que as empresas teriam. Só para vocês terem uma ideia, esse passivo, né, que nós estamos colocando aqui, você vê que até pouco tempo esse passivo ele estava oculto. As empresas não contabilizavam esse passivo, né? Entendeu? Então a preocupação que eu sempre tenho colocado, né? Embora nós temos o ativo direito de uso, né? Eu digo que o mais importante aí é esse passivo que estava oculto, né? O passivo que estava oculto. Para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento aí recente dizendo que se nós buscarmos todas as empresas listadas em bolsa ao redor do mundo, nós teríamos um impacto aí em torno de 3,3 trilhões de dólares, né? Então imagina que nós temos aí uma mudança muito grande no passivo das empresas, né, que tem essas características, tá? Então não é uma coisa pontual no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Bom, e aí
como é que fica a depreciação uma vez que eu tenho o meu ativo de uso? Como é que fica a minha depreciação? Um ponto importante é o seguinte, a minha depreciação, né, ela vai partir do pressuposto assim, se eu tenho intenção de ficar com aquele bem ao final do contrato, então desde o início eu vou depreciar com base na vida útil daquele bem. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de 5 anos, e a vida útil daquele ativo é 7, e eu tenho intenção de ficar com o bem, então, embora o contrato seja de 5, eu vou depreciar por 7 anos. Tá? Ou seja, o contrato vai encerrar, mas eu ainda vou continuar com o ativo por mais 2 anos. Bom, Edmir, mas eu não tenho intenção ou não sei se eu vou ficar com o bem ao final do contrato. Bom, neste caso, né, você vai usar ou o prazo ou a vida útil dos dois menor. Né? Então, voltando para aquela situação, se eu tenho um contrato de 5 anos, né, e a vida útil é de 7, eu tenho intenção de ficar com aquele contrato ao final de 5 anos, de ficar com aquele ativo ao final de 5 anos, então eu vou depreciar por 7. Agora, se eu não sei, eu não tenho ideia, né, então, entre os 5 e os 7, dos dois, eu vou pegar o menor. Vou pegar 5 anos. É isso que vai ser base para a minha depreciação. Tá? Um ponto que chama atenção também é assim, a gente fala muito da despesa de depreciação e tudo mais, mas se o bem que é alocado, ele for fabril, né, ou fazer parte da atividade operacional da empresa, então essa depreciação desse ativo, ele não vai para a minha despesa, ele vai para o meu custo. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, uma fábrica que está fazendo locação de um equipamento, de um ativo, né? Ok? E a depreciação daquele ativo vai para o custo. Se essa empresa tem 2 meses de rotação do estoque, isso quer dizer que a parcela da depreciação vai ficar por 2 meses no custo, lá no estoque. E só vai sair para o resultado na venda. Se não for parte de um equipamento, de um ativo fabril, vamos dizer assim, então nós temos que vai para a depreciação quando incorrido. Então, por exemplo, nós estamos aí no mês de abril, por exemplo, então a depreciação do mês de abril vai para o resultado como despesa se nós tivermos aí ativos não fabris, por exemplo. Se eu tenho aí um ativo que seja fabril, ele vai para o custo do produto, consequentemente vai para a linha do estoque, isso vai para o resultado 2 meses após o giro, nesse exemplo que eu coloquei. Então, se eu estou tendo esse custo aí em abril, então é bem provável que ele fique abril, maio, e só em junho que ele vai para o meu resultado via o custo do produto vendido ou o custo do serviço prestado. Tá? Bom, juros a apropriar, à medida que vai incorrendo os meses, o período, nós vamos descarregando, né? Nós vamos fazendo a contabilização, né? Nesse caso, por ser aqui uma conta redutora do passivo, então a gente vai fazer um crédito aqui nessa conta de juros a apropriar e nós vamos aí despesando o resultado na conta de despesas financeiras. Tá? E meu passivo, quando que eu vou, né, vou baixá-lo? Você vai baixando à medida que a empresa for fazendo o pagamento das parcelas. Ou seja, você vai baixando na medida que vai tendo a contraprestação, ou contraprestações. Né? À medida das contraprestações é que vai reconhecendo aí a baixa do seu passivo. Tá bom? Bom, lá na demonstração do resultado do exercício, o que nós temos? Nós temos aí a depreciação, como eu coloquei, pode tanto na linha de custo, e aí, nesse caso, indo para a linha de custo, vai afetar a margem bruta. Né? Obviamente que quando eu falo custo aqui, é já passado pelo estoque. Né? Ou então vai para a despesa de depreciação, e aí estaria abaixo do meu lucro bruto, abaixo da margem bruta, mas estaria dentro da margem operacional. Né? E nós temos aí as despesas financeiras. Né? Essa sim vai estar abaixo do lucro bruto, abaixo do lucro operacional, né? Não vai fazendo parte da minha atividade operacional. Né? Uma coisa que nós temos percebido é assim, muitas empresas, né, mantêm a conta de despesa de aluguel lançada lá no resultado e acaba criando uma subconta credora justamente para anular esse efeito. E essa conta credora, ela vai simplesmente, em contrapartida, ao passivo de arrendamento.
Então, o que aconteceria aí nesse caso? A primeira situação lá, da despesa de aluguel aqui, ó. Qual foi o lançamento aqui? Eu imagino um crédito de caixa e um débito da despesa de aluguel. Ora, como eu já estou lançando depreciação e despesa financeira, ficaria em duplicidade. Então, cria-se uma conta credora de despesa de aluguel, então eu vou fazer um crédito para anular esse efeito, esse impacto lá no meu resultado, e o débito vai ser naquele passivo que está aberto. Então, em vez de eu fazer aí um crédito disponível, um débito no meu passivo direto, eu transito isso pelo resultado, né? Simplesmente para... Obviamente que a norma não coloca isso. O que nós estamos colocando aqui é uma situação justamente que... Por quê? Porque muitas empresas, até para atender o fisco, depois vai ter que referenciar qual é a conta que vai buscar o crédito do PIS e COFINS, qual a conta que depois lá no LALUR vai ter que fazer o ajuste da adição, exclusão, e qual é a conta prestação. Então, para não, né, ficar diferente do que as empresas vinham fazendo antes, criou-se essa situação. Obviamente que isso aqui é uma sugestão, né, que eu vejo na prática que as empresas fazem, porém, eu vejo que uma boa parte das empresas tem feito isso, né? Bom, uma coisa que chama a atenção também, uma vez que a empresa reconheceu o ativo de direito de uso, não necessariamente é só a mensuração inicial, né? Então, quando nós falamos aí de ativo de direito de uso, nós temos que levar em consideração que nós temos aí essa questão da mensuração inicial, ou seja, esse passivo, esses contratos que eu tenho, a hora que eu trago a valor presente, né? A hora que eu trago a valor presente, e eu reconheci aqui, isso eu diria que é o mais comum. Porém, qualquer antecipação que eu tenha feito também vai entrar aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que para eu segurar aquele contrato de 60 meses, eu tive que fazer um adiantamento, e esse adiantamento não está no contrato. Então, esse adiantamento sai do meu caixa e vai para onde? Vai para a conta de direito de uso, uma vez que esse adiantamento está sendo base para eu entrar num contrato, né? Então, seria essa situação. Outra situação também que é muito comum são custos iniciais incorridos para eu entrar naquele... para eu ter aí, por exemplo, acesso àquele ativo. Então, vamos imaginar que a empresa contratou aí uma alocação de um espaço comercial, de um espaço, por exemplo, predial, imagina um prédio, todo ele, né, tem a administração, comercial, tudo mais, e aí vamos imaginar que teve que fazer algumas reformas antes de entrar no prédio, ou seja, fez alguma benfeitoria. Essa benfeitoria vai vir para essa conta também ativo o direito de uso. Notem que, até então, né, as benfeitorias que as empresas faziam estavam numa conta à parte. Agora, benfeitorias de contratos de arrendamento, né, eles estarão onde? As benfeitorias farão parte desse ativo direito de uso, né? E outra coisa também que é importante colocar é o seguinte: se eu tenho um contrato de 5 anos, é sabido que todas as melhorias, todas as benfeitorias que eu fiz, no final de 5 anos, eu vou ter que fazer aí a desmontagem ou a remoção dessa benfeitoria, eu já tenho que fazer uma estimativa, ok, de quanto eu vou gastar, e também reconhecer isso como um ativo de uso. Então, se eu sei que eu fiz aí uma melhoria, uma benfeitoria num imóvel que não é meu, é alugado, e que ao final do contrato o proprietário exige de que essa benfeitoria tem que ser desfeita, né, removida, né, desmontada, então eu vou ter que mensurar e já no reconhecimento inicial verificar qual é esse montante a valor presente e contabilizar como ativo de uso, tá? E você vê que tudo isso aqui ele faz parte da depreciação, né? Tudo vai fazer parte da depreciação, tá? Então, esse é um ponto importante que a norma coloca também. Bom, quando nós vamos lá no passivo, né, nós temos aí o passivo de arrendamento, e qual que é a situação? Eu vejo que muitas empresas, durante o ano 2019, tiveram aí o trabalho de fazer aí o reconhecimento dos seus contratos. E ao longo de 2019, simplesmente deram andamento àquele reconhecimento. Bom, o que está acontecendo agora em 2020? Né? Em janeiro, fevereiro, os contratos estavam vencendo, né? E, consequentemente, você tem aí, por exemplo, né, uma atualização do contrato pelo IGPM. Ora, se o meu contrato em janeiro de 2020,
ele teve uma alteração, porque o IGPM, né, corrigiu, ou atualizou aquela parcela, o que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que verificar que, a partir de janeiro de 2020 até o final do contrato, mudou o valor da parcela. Então, vai ter que fazer o quê? Pegar esse número de parcela, o valor da parcela atualizada pelo IGPM, vezes o valor das parcelas, a quantidade de parcelas remanescentes, já descontando o ano 2019, né? Trazer tudo a valor presente, a taxa de desconto, é importante, a taxa de desconto não se altera. A taxa de desconto é a mesma lá de trás do contrato, tá? Então, se a empresa lá em 2019 usou uma taxa e, por algum motivo, mudou a taxa no mercado, neste contrato não se altera. Para contratos novos, pode ser nova taxa, mas para o contrato que já está em andamento, fica a taxa de desconto lá do reconhecimento inicial. Então, voltando aqui, a empresa fez a atualização, multiplica pelo valor das parcelas remanescentes, traz a valor presente por aquela taxa de desconto que foi feita lá em 2019. Vai chegar no novo passivo. Essa diferença com o que está na contabilidade, até então, essa diferença, a gente vai fazer o quê? Vai creditar lá o passivo, vai fazer o quê? Um débito no ativo de uso. É isso que vai acontecer. Vai gerar um débito no ativo de uso. Isso nós chamamos de remensuração do passivo. Ou seja, a remensuração do passivo, ela leva em contrapartida o ativo direito de uso. Obviamente que eu coloquei a atualização do GPM, porque é bem provável que isso seja comum, né? Mas pode acontecer de ter carência, isso quer dizer que pode ser que as partes negociem num determinado momento e coloquem, ó, vamos, tudo bem, o mercado está ruim e tudo mais, ó, você vai ter 3, 4 meses aí, por exemplo, de carência, ou seja, não vai pagar. Ora, o fato de acontecer isso, que não estava projetado lá no início de 2019, é uma remensuração. A empresa vai ter que remensurar isso aí também. Ó. Descontos que pode ser em dinheiro, em valores, né, ou em percentual. Então, vamos trabalhar com desconto aí de 5% para os próximos 6 meses, 10% para os próximos 3 meses. Tudo aquilo que foi, né, renegociado e que não estava planejado lá no momento inicial, lá em 2019, tudo isso vai ser chamado como remensuração do passivo. Né? É isso que chama a atenção. Né? Pode acontecer o contrário, pode ser que seja um incremento. Né? A empresa verificou-se que usa como base de faturamento para rever o negócio do contrato e houve incremento ou em valores ou em percentual. Né? E pode acontecer também assim, a própria baixa, né? Vamos reconhecer uma baixa, né? Porque esse contrato já perdeu para mim o interesse, né? E faz a baixa aí. Ou, se foi a baixa, já com o vencimento do contrato, não há problema. A questão é que se você fizer uma baixa antes do vencimento do contrato, o que vai acontecer é que você vai ter aí um saldo do ativo, né? Diferente do passivo, até porque tem aí os juros que são compostos, né? E a depreciação que é linear. E, consequentemente, você vai ter aí um IR diferido, justamente porque você tem uma diferença temporária, entre a despesa de aluguel com a despesa de depreciação mais a despesa financeira. Isso vai gerar um IR diferido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se faz a baixa. Então, como eu coloquei, essas remensurações aí vai ter um impacto no ativo de uso, então essa remensuração que a empresa fez, chegou no novo cálculo, vai fazer um crédito lá no passivo, obviamente que vai ter que respeitar também lá no passivo o que é passivo, propriamente dito, o que é juro de arrendamento, juro apropriado, e a contrapartida vai ser um débito lá no ativo direito de uso. Ora, uma vez que eu fiz lá, né, um novo ativo de uso, isso vai impactar minha depreciação. Assim como impactou também aí os juros, as despesas financeiras, e consequentemente vai ter aí impacto no resultado. Né? Então isso uma coisa leva a outra, tá? Uma coisa leva a outra. Bom, e aí o que nós temos então é o seguinte, né? E acho que esse é o desafio, né? Por quê? Por que o desafio? Porque normalmente as empresas já renegociam os contratos normalmente. Ou seja, passado um tempo, as partes se sentam e vão discutir que o valor está muito alto, o valor está baixo, vão negociar um desconto, uma carência e tudo mais. E todas essas renegociações, elas acabam afetando o quê? Uma vez feito um acordo, alterou alguma coisa, alterou o contrato, vai fazer aquilo que nós comentamos, vai remensurar o passivo, ó, vai remensurar o passivo a ponto de, né, ó, chegar e afetar o resultado, não. Tá? É isso que chama a atenção. Né? E aí o que acontece, né? Só para a gente colocar uma situação, assim, isso normalmente já fazia.
Normalmente as empresas já tinham essa situação, né? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, a partir, né, do final, já meados, né, do primeiro trimestre aí para cá, o que está acontecendo em 2020, o que está acontecendo é o seguinte, por causa da pandemia, por causa do coronavírus, por causa do Covid-19, o que aconteceu foi o seguinte, né? Tem aí um balanço sofrendo um impacto muito grande da Covid-19, né? Empresas, né? Empresas tendo que renegociar seus contratos, empresas tendo que renegociar seus contratos. Então, a questão que chama é o seguinte, a Covid-19 impacta IFRS 16 horas. Então, vamos ver lá, né? Firmas alegam crise para renegociar os contratos. Então, imagina, eu sou um lojista, apliquei, né? Eu sou uma cadeia de lojas, né? Tenho lá 1000 pontos de locação aí em vários pontos, em vários shoppings, por exemplo, e eu tenho que renegociar contratos. Por quê? Porque como é que eu vou pagar aluguel se o shopping não está funcionando, não está aberto? Bom, eu não estou entrando na questão jurídica da coisa, né? O que eu estou colocando é o seguinte, pode acontecer de que o proprietário, o lojista ou esse grupo de loja entre em contato e entre num acordo e renegocia o contrato. O fato de renegociar o contrato é uma remensuração do passivo, porque vai colocar situações que não estavam programadas lá em 2019. Né? É isso que chama atenção. Né? Impactos da pandemia na revisão contratual. Tudo isso vai ter em reflexo nos contratos. Pode acontecer, por exemplo, a Lufthansa entregou parte das aeronaves para o fabricante, por quê? Porque já fez uma projeção de que o volume de passagens seria muito menor, o volume de voos, né, seria muito menores do que fazia normalmente, e não havia sentido de ter aí um arrendamento daquelas aeronaves. Então, parte das aeronaves, parte da sua frota, entregou para o fabricante. Consequentemente, neste caso, além da revisão contratual, foi feita uma baixa. Então, mas isso está sendo comum entre as partes. Ou é baixa, ou vai ser carência, ou vai ser essa questão de descontos, né? Então, essas situações todas, né, em algum momento vai refletir na contabilidade, tá? Ó, grandes redes negociam aluguel de lojas e armazéns. Então, você vê aqui, ó, lojas Renner, né? Nós temos aí a C&A, Maresa, Via Varejo, Magazine Luiza. Então, você vê, essas lojas de departamento também têm um impacto muito grande. Né? Por quê? Porque tem vários pontos de venda, todos, alguns fechados, né? Entendeu? E, consequentemente, tem essa questão das renegociações aí de aluguéis, armazéns e tudo mais. Né? Tá? Então, essa questão da locação, né, tem tendo um impacto muito grande. Então, se tem uma norma que vai ter um impacto muito grande nas demonstrações contábeis das empresas, é essa, que é IFRS 16 ou CPC 06, R2, né? Para vocês terem uma ideia, né? O próprio IASB, no dia 10 de abril, o IASB no dia 10 de abril, colocou, né? O próprio IASB soltou aí IFRS 16 e Covid-19. Por quê? Porque nesse texto aqui, eles colocam a situação, né, do impacto que as empresas estão tendo nas suas demonstrações contábeis, tudo mais, né, tá? E um ponto que é importante muitas vezes eles colocam se aquilo está no escopo do arrendamento ou se não está no escopo do arrendamento, né? Então, eu até acho interessante, não é o objeto a gente discutir isso aqui, nesse momento, mas é importante, quem puder, dar uma lida nesse material, que também é importante, porque ele coloca em quais situações, né, que a empresa pode entender que é uma remensuração do passivo e em qual situação que, na verdade, é tratado como variável e joga para despesa, não precisa recalcular tudo. Né? Então, esse é um ponto importante também aqui, desse paper, desse papel aí, ou desse comunicado, né, que o IASB fez no dia 10 de abril, falando sobre a Covid-19. Né? Tá? Covid-19. Então, o que nós temos aí, né, como desafio, né, que eu vejo, além de ser vários, né, para essa norma contábil, né, como fazer a remensuração? Então, isso é um ponto importante, porque eu vou falar uma coisa, se em 2019 as empresas tiveram, como é que eu posso falar? Se em 2019 as empresas tiveram um volume de trabalho muito grande para reconhecer esses contratos no seu balanço, em 2020, as empresas vão ter um trabalho muito grande para fazer essa remensuração do passivo. Por quê? Porque as empresas que estão
em contratos, eles estão renegociando com os proprietários e com os arrendadores na íntegra. Então, com certeza, se nós tivermos em 2019 o impacto do reconhecimento desses contratos, o trabalho, né, para a contabilidade, não tenha dúvida que para 2020 a remensuração desse passivo vai ser uma coisa assim bastante relevante. Obviamente que contratos fixos, variáveis, e são variáveis ou fixos, isso aí já também chama a atenção das empresas, mas isso já fizeram esse estudo lá em 2019. Né? Assim também como verificar se o contrato é feito por sistema, se é feito por planilha, se é manual, entendeu? Então agora as empresas vão estar redimensionando esse tipo de trabalho para atender aí, a contabilidade. Né? Verificar também se na análise daqueles contratos se tem o direito de controlar o uso daquele ativo, né? Uma coisa também importante, né, se beneficia ou não do PIS e COFINS, tudo mais, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. E se a empresa possui, né, contrato de empréstimo com cláusulas de restrição, né, ou seja, os covenants. Por quê? Porque as empresas vão ter que justificar para os seus financiadores, né, de que o passivo aumentou, mas não porque aumentou a dívida, né, o passivo aumentou porque nós tínhamos um passivo oculto, que eram os contratos de locação. Né? Então, dessa lista aqui, né, o que chama atenção porque todos, né, isso aqui que eu coloquei, isso aí já estava levantado em 2019, o que chama atenção é a questão da remensuração, né? Essa questão da remensuração aqui, ó, é o que chama atenção, né? Justamente por causa do quê? Do Covid-19, né? Esse Covid-19 que chama atenção, tá? Bom, enfim, a ideia aqui foi, de uma forma bastante abrangente, posicionar vocês aí do que a norma fala e quais são os desafios aí. Né? O desafio já era esperado no segundo ano por a questão da remensuração do passivo. Em 2020, por causa da pandemia, esse desafio aí, ele foi, na verdade, aumentado, por quê? Por causa do Covid-19. Né? Bom, aqui eu coloquei a bibliografia para vocês, né? Eventualmente se alguém buscar referência e tudo mais, né? Tá? Só para vocês terem ciência, né? Nós temos alguns cursos também que nós oferecemos, né? Alguns das normas contábeis, outros mais relacionados à gestão estratégica de custos, ativos relevantes, investimentos permanentes, né? Então, quem puder visitar o nosso site, quem puder acompanhar a gente na rede social, é importante por causa essas atividades. Não são videoaulas, são treinamentos onde a pessoa interage, né, comigo aí no treinamento. A gente, para não ficar tão desgastante, nós limitamos em 4 horas por dia, né, para não ficar 8 horas extensas, então 4 horas por dia, e a gente quebra em alguns dias. Tá? Além daqueles cursos, tem outros, tem uma série de cursos aqui, e aí vocês ficam à vontade depois de procurar os nossos contatos e tudo mais, né? Enfim. E também outra coisa também que é importante, nos treinamentos em companies, nós customizamos, né, para atender as necessidades da empresa. Tá? Eu agradeceria a participação de vocês, se vocês pudessem ir na nossa rede social, né, e colocar um like, gostar, tudo mais, né, fazer algum comentário. Na verdade, nós deixamos isso aí à vontade justamente para vocês se posicionarem, né, tá bom? E da minha parte, né, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Aqui tem aí o meu e-mail para quem quiser se comunicar e tem o telefone, eventualmente se a empresa quiser fazer algum contato ou se a pessoa quiser fazer algum contato. Tá bom? Bom, feito isso, eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E eu espero até um próximo encontro aí, numa nova oportunidade, tá bom? Fique com Deus, obrigado. Até uma outra oportunidade. Um abraço.